Prepare-se para caminhar nas florestas e mergulhar nos oceanos, porque o Discovery na Escola vai explorar o meio ambiente em elementos da biologia ecossistemas, organismos e seu meio ambiente. Primeiro, vamos aprender sobre a cadeia alimentar em transferência de energia. Depois, vamos ver como as criaturas coexistem no ecossistema em interações entre os organismos. Em seguida, vamos analisar a evolução do nosso planeta e ver como isso afeta os organismos em O Impacto da Mudança. Por fim, vamos nos aventurar na floresta e apreciar as folhas e a madeira em homenagem às árvores. Plantas, animais e parasitas a seguir. Fique atento às questões e atividades propostas ao final de cada segmento. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como a caça predatória pode afetar a teia alimentar? De que forma a reciclagem de papel pode afetar as florestas? Todo ecossistema tem inúmeros organismos que crescem e se desenvolvem juntos. Eles estão envolvidos em numerosos ciclos entrelaçados e interdependentes. O homem faz parte dessa teia e pode influenciar todas as outras espécies. As plantas e os animais vêm se adaptando aos seus ambientes há milhões de anos. As espécies sobreviveram ajustando-se ao clima, encontrando alimento e evitando os perigos ao seu redor. Os organismos não vivem isolados. Eles vivem em ecossistemas. Um ecossistema é um habitat no qual as plantas, animais e micro-organismos interagem entre si e com os elementos não vivos que os cercam. Lagos, praias, campos e florestas são ecossistemas. Um ecossistema inclui os fatores bióticos, ou componentes vivos, e os abióticos, que são os componentes não vivos. O conjunto de organismos vivos de um ecossistema é chamado de biota. Os seres vivos da biota compõem uma comunidade. Para sobreviver, uma espécie precisa ter um nicho na comunidade, onde ela encontra alimento necessário para sua sobrevivência e reprodução. Todo ecossistema tem dois tipos de organismos, produtores e consumidores. Os produtores, chamados autótrofos, produzem seu próprio alimento. Plantas fotossintetizantes e alguns micro-organismos são autótrofos. Os consumidores são chamados heterótrofos. Os herbívoros comem somente plantas e são consumidores primários. Os carnívoros são consumidores secundários. Eles comem carne e vivem dos consumidores primários. Fungos e bactérias são consumidores que também são chamados de decompositores, porque eles se alimentam de organismos mortos ou em decomposição. Eles decompõem grama, troncos de árvores e restos animais, devolvendo ao solo seus nutrientes. Os produtores, consumidores, primários e secundários e decompositores compõem uma comunidade interdependente dentro do ecossistema. Uma forma de se interrelacionarem é através da teia alimentar. A teia alimentar é composta de muitas cadeias alimentares de produtores e consumidores que se entrelaçam. Por exemplo, na planície africana, produtores como a grama crescem em abundância. Herbívoros, como os antílopes, se alimentam dessa grama. Carnívoros, como leões, matam e comem parte dos antílopes. Chacais comem seus restos. Minhocas, formigas e bactérias consomem o que sobrou.
Como a maioria das espécies come e é comida por uma ou mais espécies, as cadeias alimentares se entrelaçam em uma teia alimentar. As mudanças que afetam um grupo afetam muitos outros. As cadeias alimentares existem em todos os ecossistemas. Muitos ciclos acontecem com os componentes abióticos ou não vivos de um ecossistema. Os produtores usam a luz solar como fonte de energia para produzir alimento. E a partir daí, essa energia é transferida ao longo da cadeia alimentar para os consumidores, herbívoros, carnívoros e decompositores. Os diferentes níveis tróficos formam uma pirâmide de energia. À medida que passa de um nível a outro, a energia capturada pelos produtores fica cada vez menos disponível para os organismos dos níveis mais altos. Os biólogos estimam que cerca de 10% da energia de um nível trófico é transferida para o nível seguinte e assim por diante. Para onde vai o resto? Parte é usada na digestão, trabalho, crescimento e reprodução, e o resto é dissipado na forma de calor. Quando a energia é transferida para o nível trófico seguinte, como quando herbívoros comem as plantas ou os carnívoros comem os herbívoros, só 1% da energia original está disponível. Em cada nível trófico, há uma diminuição de cerca de 90% da energia disponível. Apesar desta redução, um ecossistema se sustenta sozinho porque a biomassa ou o número de organismos em cada nível trófico também é reduzido em pelo menos 90%. A biomassa no nível mais baixo é tão grande e se renova tão rapidamente que ela pode sustentar os organismos dos níveis mais altos. Enquanto a energia flui através do ecossistema, outras substâncias são recicladas e não são perdidas. A água, necessária para todos os seres vivos, é constantemente reciclada. Ela pode ficar em um lago antes de fluir para o mar. Pode evaporar para a atmosfera, tornando-se vapor d'água antes que o vento a leve e ela se transforme em chuva. A água pode ficar no solo antes de ser absorvida pelas plantas. A água é constantemente reciclada através dos ecossistemas e de toda a biosfera. A biosfera é qualquer parte da Terra que sustenta a vida e inclui a terra, ar e água. O ciclo do carbono é baseado no dióxido de carbono, ou CO2, mas ele é muito similar ao fluxo de energia. As plantas usam o dióxido de carbono para produzir alimento. Ao comer as plantas, os animais incorporam parte do carbono em seus corpos. Os animais liberam carbono no ar através da respiração e o processo reinicia. O carbono também está nos combustíveis fósseis, petróleo e carvão. Quando queimados, eles liberam carbono para a atmosfera. Ao longo do tempo, os níveis de carbono vêm aumentando na atmosfera, produzindo o chamado efeito estufa. Alguns cientistas acreditam que esse aumento está causando o aquecimento global, que pode levar a mudanças climáticas severas. Os ecossistemas podem ser prejudicados pela alta concentração de elementos que entrem nele. Por exemplo, o nitrogênio compõe 78% da atmosfera da Terra, mas quantidades pequenas estão nos oceanos, solo e organismos. Plantas, bactérias e decompositores o reciclam. Nos últimos anos, agricultores adicionaram grandes quantidades de fertilizantes de nitrogênio ao solo para melhorar as colheitas. Esta prática aumentou a acidez do solo e a poluição dos cursos d'água. O fósforo também é um nutriente necessário às plantas e, como o nitrogênio, foi utilizado como fertilizante. Essas águas que fluíram das fazendas contendo nitrogênio e fósforo estimularam o crescimento de algas em corpos d'água, acabando com o oxigênio e sufocando a vida aquática. Você sabia? Fertilizantes contendo nitrogênio e fósforo descem pelo rio Mississippi para o Golfo do México, criando uma zona morta todo ano.
Seu nível de oxigênio é tão baixo que os peixes e outros organismos não sobrevivem. Essa zona morta é aproximadamente do tamanho de Nova Jersey. Predadores e presas vivem em uma guerra constante pela sobrevivência. Algumas vezes os predadores competem com outros predadores. Tubarões são caçadores das profundezas. O homem captura a mesma presa que alimenta os tubarões. Esta competição pode provocar sérios efeitos na sobrevivência dos tubarões e de outros peixes. Todos os organismos de um ecossistema vivem em constante interação. A competição por recursos escassos frequentemente é maior entre os organismos que obtêm seu alimento de forma semelhante. As árvores estendem seus ramos para o alto da floresta para alcançar a luz do sol, essencial para a fotossíntese. Ao mesmo tempo, enterram suas raízes profundamente no solo para obter água e minerais. Da mesma forma, os tubarões no oceano competem por alimento com outros tubarões e espécies que comem peixes, como baleias, polvos e até o homem. Em um ecossistema com recursos escassos, as espécies mais eficientes, mais fortes, são as que sobrevivem. Coiotes eliminam raposas quando competem pelos mesmos recursos, e lobos eliminam os coiotes. Este processo é a competição. A predação descreve a relação entre consumidores e os organismos que eles comem. O exemplo mais óbvio é o dos carnívoros matando e comendo suas presas. Mas os herbívoros comendo plantas também realizam outra forma de predação. Geralmente existe uma relação cíclica entre predadores e presa. Quando o número de animais em uma população de presas aumenta, o número de predadores também aumenta. E quando a população de presas decresce, o número de predadores decresce. Quando a seca na savana africana reduz a população de grama e herbívoros, o número de leopardos diminui porque eles não encontram alimento suficiente para sobreviver. Quando a relação entre predador e presa muda, podem surgir sérios problemas. Quando os pumas foram eliminados do sudoeste americano porque eles matavam animais domésticos, a população de cervos cresceu rapidamente. Com o tempo, a destruição do pasto trouxe erosão do solo e a falta de alimento levou à fome. Os pumas foram reintroduzidos e a população de cervos foi reduzida. Alguns organismos desenvolveram formas fascinantes para não se tornarem presas. Cactos têm espinhos. Porcos-espinho têm espinhos. Tartarugas têm carapaças. E rinocerontes têm a pele semelhante a uma armadura. A camuflagem é outra tática. Alguns insetos se mimetizam tão bem com o ambiente que parecem desaparecer. A pele do camaleão muda de cor, permitindo que ele se esconda nas folhas e árvores. Em muitos ecossistemas, quando uma espécie se aproveita de outra para sobreviver e a outra espécie não é afetada, isso é chamado comensalismo. Cracas se prendem às baleias. Isto dá às cracas a proteção e lhes permite alcançar novas fontes de alimento. No entanto, as cracas não causam mal às baleias. Quando duas espécies obtêm benefício de uma relação, temos o mutualismo. O pássaro fica sobre o búfalo para comer os insetos que ele atrai. Abelhas e beija-flores ajudam na polinização quando sugam o néctar das plantas. Quando um organismo vive às custas de outro organismo prejudicando-o, temos o parasitismo. Muitos fungos e bactérias são parasitas. Pulgas sugam o sangue de animais e vermes podem viver no trato digestivo humano. A inter-relação entre espécies pode ser benéfica, neutra ou mortal. Não importa o resultado, isso é inevitável.
Você sabia? Todos os organismos em um ecossistema afetam outros organismos, isso inclui o homem. Cachorrinhos são ótimos bichinhos de estimação, mas eles podem carregar vermes que passam para as pessoas. Vermes geralmente infectam o trato digestivo e podem bloqueá-lo. Um verme adulto pode crescer mais de 30 centímetros. As comunidades de organismos em um ecossistema mudam constantemente devido a mudanças climáticas ou à chegada súbita de outras espécies. Os homens afetam os ecossistemas do mundo o tempo todo. As mudanças podem ser mínimas ou dramáticas, algumas vezes negativas, outras positivas. A mudança é normal em qualquer ecossistema e algumas vezes é dramática. Depois da erupção de um vulcão, rochas sem nenhuma vegetação preenchem a paisagem. Logo depois, as plantas começam a aparecer. Gradualmente crescem outras plantas e chegam os animais que já encontram alimento suficiente para sustentá-los. Este tipo de sucessão acontece em ambientes aquáticos e terrestres. Muitos lagos no norte da América do Norte se formaram quando geleiras recuaram há cerca de 10 mil anos. No início, praticamente não havia vida nos lagos. Então, pequenas plantas começaram a crescer nas suas margens. A água foi se tornando rica em nutrientes, atraindo algas e invertebrados. Apareceram os peixes e depois patos, anfíbios, pássaros e outros carnívoros. Ecossistemas como esses podem existir por muitos anos ou até séculos. Mas, frequentemente, os lagos acumulam sedimento e se tornam pântanos, com ecossistemas diferentes e a sua própria comunidade de organismos. A sucessão em qualquer ecossistema segue ciclos de regeneração e mudança. Um incêndio florestal pode substituir uma floresta madura, começando com árvores jovens, seguidas por novas populações de aves e insetos. À medida que a floresta amadurece, diferentes espécies de árvores dominam e outras declinam. O ciclo continua até que outro incêndio recomece o processo. A atividade humana influencia quase todos os ecossistemas. Como eles são interconectados, o efeito é global. Para se manter saudável, um ecossistema precisa ter uma rica diversidade de organismos vivos. A biodiversidade dos ecossistemas ao redor do mundo frequentemente sofre mudanças dramáticas devido à intervenção humana. A população humana está explodindo em muitas partes do globo. A agricultura está se estendendo para as terras marginais. A poluição do ar e da água se tornaram tão extensas que nenhuma parte do planeta está a salvo. Um estudo recente do Programa Ambiental das Nações Unidas afirma que as florestas do mundo estão desaparecendo a um ritmo alarmante. Apenas 21% das terras do mundo são cobertas por florestas saudáveis, e os cientistas temem que os mais ricos trechos de florestas remanescentes desapareçam em décadas. Isto trará sérias consequências para a erosão do solo e para a habilidade das plantas de remover o dióxido de carbono da atmosfera. Os produtos químicos que escoam de plantações e o esgoto não tratado estão destruindo os recifes de coral. As algas que crescem nesses nutrientes sufocam os recifes e danificam o ecossistema. As consequências da influência humana ameaçam a biodiversidade dos ecossistemas. O declínio alarmante na variedade e número de indivíduos de algumas espécies faz muitos cientistas temerem que estejamos no meio de outra extinção em massa. Mas, ao contrário da que houve no passado, esta é resultado da destruição humana. A perda da biodiversidade é um importante tema do século XXI. Só o homem pode salvar os ecossistemas do mundo e os organismos que nele vivem. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas:
Como a caça predatória pode afetar a teia alimentar? De que forma a reciclagem de papel pode afetar as florestas? Tente isto. Desenhe uma teia alimentar mostrando a ligação das pessoas aos outros organismos no ecossistema. Como você se encaixa na teia alimentar? Se você quiser saber mais sobre os organismos nos ecossistemas do mundo, confira os seguintes websites. Ao assistir à segunda parte do programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Em que sentido a árvore é um reino? Quais são os efeitos positivos de se plantar árvores? As florestas do mundo são uma importante fonte de oxigênio essencial para a vida. Mas o homem cortou, queimou e destruiu muitas florestas sem pensar. Só o nosso amor pelas árvores e a compreensão de seus benefícios poderá salvar os ecossistemas florestais. Se há uma imagem especial que reflete a vitalidade de nossa terra, um símbolo de vida, é a árvore. Entrar no mundo das árvores é entrar num complexo mundo de mistério e beleza. Entraremos nesse mundo para celebrar o domínio da floresta, o reinado da árvore. Árvores: castanheira, abeto, choupo do Canadá, carvalho. Seus nomes ecoam suavemente em nossas mentes. Velhas companheiras que atravessam estações de uma vida. Nosso mundo não seria o mesmo sem elas. Assim mesmo, a maioria de nós sabe pouco de suas vidas, sua história, sua existência. As árvores estão entre os mais altos, maiores e mais antigos seres vivos na Terra. As árvores alimentam nosso espírito, fornecem sustento, santuário e abrigo. Nenhuma outra forma de vida afeta mais o nosso ritmo do que as árvores. As grandes florestas da Terra cobrem nosso planeta com um tapete vivo, essencial para nossa existência. Há um lugar na Terra onde as árvores têm mais a dizer do que em qualquer outro. Numa remota cordilheira na Califórnia, vive uma árvore que se aqueceu com o nascer do sol mais de 1 milhão de vezes. Este é o domínio do velho pinheiro Pinus longeva. Estes bosques isolados contêm árvores vivas com mais de 4.000 anos.
Desafiantes, os remanescentes de árvores nascidas 7.000 anos atrás marcam a paisagem. O mais antigo destes símbolos da vida lança-se à frente no solo rochoso como a esfinge toma forma no Antigo Egito. Ainda hoje esta floresta se mantém viva e vibrante. Jovens mudas se aventuram para dividir este terreno brutal com suas antigas irmãs. Na maior parte da história registrada, estes sobreviventes têm se curvado em reverência para os ventos do tempo. Esculpidas pelos ventos de 40 séculos, essas obstinadas árvores são um símbolo de resistência e beleza. Este pinheiro traz a força e dignidade de todas as árvores. Erguendo-se torcido e estável, estes sentinelas do tempo sobreviveram para se tornar parte dos seres vivos mais antigos da Terra. Florestas são muito mais do que coleções de árvores. São complexos fabricantes dos elementos básicos da vida. Com a energia do sol, as árvores convertem ar, água e outros nutrientes em matéria viva. As florestas enchem a atmosfera da Terra. Elas simplesmente criam ar fresco. Um tipo de floresta que afeta nossa atmosfera é o das florestas maduras de árvores antigas da América do Norte. Não existe nenhum outro ecossistema no mundo que acumule mais carbono que esta floresta de coníferas. Elas são gigantescos armazéns que guardam coisas nas árvores, nos troncos, no chão da floresta e no solo. Jerry Franklin estuda florestas maduras de árvores antigas. Estas florestas primitivas são dominadas pelas árvores sempre verdes chamadas Douglas Fir. Os 35 anos de pesquisa do Dr. Franklin mudaram o que sabemos sobre o funcionamento dessas florestas. Esta é uma grande e velha Douglas Fir. Esta árvore tem cerca de 1,80 m de diâmetro, provavelmente 76 metros de altura e aproximadamente 500 anos. Uma árvore viva como essa tem muitas funções diferentes na floresta. Fornece moradia para diferentes organismos. Tem alta produtividade, faz muita fotossíntese. Então, é uma fonte de energia para nosso ecossistema. Uma das coisas interessantes sobre grandes árvores antigas é que um dia elas morrem. E o que descobrimos é que quando uma delas morre no ecossistema, ela passa a ter provavelmente tantas funções morta como quando estava viva. Nas florestas antigas da América do Norte são encontrados restos de árvores mortas cobrindo grande parte do solo. Estes troncos no chão devolvem nutrientes vitais para o solo, completando um ciclo que para alguns começou há milhares de anos. Uma das funções importantes dessas árvores que morrem e não caem é o habitat que promovem para a vida selvagem. Dá para ver que nessa árvore estiveram muitos pássaros, pica-paus de alguns tipos, trabalhando e escavando partes desta árvore em busca de comida. A comida é uma força que movimenta cada membro da comunidade da floresta. Uma das belezas de uma floresta natural é sua heterogeneidade. Em muitos sentidos, é bem caótico, ao contrário de um sistema organizado. E o que faz, de fato, uma floresta funcionar é parte da desordem, parte do caos.
A maioria dos cidadãos da floresta aceita sua vizinhança como ela é. Sua luta por sobrevivência deixa pouco tempo para apreciar o que consideramos presentes da floresta. Para muitos de nós, a ligação com a floresta se tornou muito distante. Frequentemente, nossas imagens da floresta são de coisas feitas de madeira. Presentes da floresta não vêm somente em forma de madeira trabalhada. A comida que comemos, o ar que respiramos e a renovação de nosso espírito depende da floresta ou das árvores. O que a floresta oferece pode tomar várias formas inusitadas. Ah, eu amo esta árvore. Olha isso, perfeito para fundo de um violino. A madeira é mais resistente logo no broto da árvore. E este é o broto da árvore. Bruce Harvey vasculha o noroeste do Pacífico e viaja pelo mundo em busca das mais finas e raras madeiras. O melhor vai ficar na parte de trás de um violino ou de uma viola. Isso vai ser madeira de viola. Cada árvore é muito singular e única. Nós não cortamos árvores. Não é preciso cortar árvores. Existem árvores caídas suficientes para a gente trabalhar. Existe uma preocupação real dos fabricantes de instrumentos com o fim dos recursos. Esse vai ficar incrível envernizado. Um belo bordo branco. Geralmente é nesse estágio inicial de modelagem que eu percebo o tipo de material com o qual estou trabalhando. Sinto a dureza da madeira e o tipo de propriedades acústicas que ela pode ter e tomo minhas decisões nesta etapa, na modelagem final. Depois de envelhecer por 5 a 10 anos, algumas das madeiras de Bruce Harvey estão boas para o trabalho de Thomas Crown. Tom confecciona violinos e violas de concerto há muitos anos. Esta peça de madeira é uma peça muito boa de abeto. Ela é bem velha e tem todas as características que eu procuro, como boa flexibilidade, dureza e leveza. Nós usamos uma pequena parte da árvore. Um amigo meu disse, é o filé mignon da árvore. Agora eu estou fazendo uma ferramenta que alguém vai usar para fazer música. É uma grande emoção ouvir alguém tocando um instrumento que você fez. Os presentes da floresta atraíram muitos pioneiros da América do Norte. Eles achavam as grandes florestas americanas ilimitadas e não se preocupavam com a trilha de destruição deixada para trás na sua frenética caminhada rumo ao oeste. As árvores mais altas e mais fortes foram as primeiras a serem cortadas. Essas árvores cruzaram o oceano como mastros de navios mercantes e de guerra. Muitas das florestas do leste foram substituídas por fazendas. Além das necessidades da agricultura, havia o apetite insaciável por lenha. Uma área de 322 mil quilômetros quadrados logo caiu a machadadas. As fazendas continuaram a consumir milhões de acres de florestas virgens da América. Estradas de ferro devoraram madeira para dormentes. À medida que a fronteira americana se expandia, vilas e cidades consumiam grande parte das florestas. Um sólido crescimento continuou até a depressão dos anos 30.
Nos anos do pós-guerra, os cortadores começaram a contar com um novo e mais destrutivo método de corte, abrindo clareiras. Do ponto de vista florestal, do ponto de vista da produção de madeira, é provavelmente muito efetivo ter uma nova floresta que vai crescer rapidamente e produzir muita fibra de madeira. É a única prática que usamos em quantidade significativa. Na frente da abertura de clareiras, o Dr. Franklin está preocupado com a manutenção da floresta como habitat, fonte de água e de ar fresco. Uma questão desafiadora tem sido como balancear a contínua necessidade de lenha e empregos relacionados à sua obtenção com os valores ambientais. Eu cresci neste país e meu pai trabalhava em um moinho de papel e celulose. O que aconteceu durante a vida do meu pai foi que ele viu a grande mudança ocorrendo desde o início, quando as florestas pareciam ser um recurso inesgotável até as últimas 2 décadas, quando se percebeu que quase todas as florestas naturais vão desaparecer, a menos que mudemos o que estamos fazendo. E ainda que seu sustento tenha vindo da indústria de produtos de madeira, ele passou a apoiar fortemente os 2 lados, a preservação de parte da floresta antiga e a mudança das práticas de exploração da floresta com o objetivo de manter os seus valores. Os lenhadores já foram vistos como heróis da nossa sociedade, os homens que ajudaram a construir a América. Nas cidades madeireiras do Noroeste, os lenhadores ainda são reverenciados por muita gente. A controvérsia sobre a derrubada de grandes florestas não é nova. Há 100 anos era comum as magníficas sequoias gigantes da América tombarem pelo machado dos lenhadores. Mais de 1/3 das sequoias gigantes foram cortadas. É possível que a maior de todas elas tenha se perdido para acabar seus dias como uma viga de telhado. A maioria das sequoias está protegida agora. E hoje esta grande árvore é reconhecida como um dos maiores seres vivos da Terra. A imaginação frequentemente nos leva a florestas especiais. Florestas que ficaram isoladas numa tentativa de preservar alguns dos últimos vestígios de natureza pura. Estes santuários se tornaram parques nacionais americanos. Incorporada a estes locais preservados está a beleza de nossa ampla terra. Enquanto apenas poucos dos grandes parques da América podem ser chamados corretamente de selvagens, cada um ao seu modo oferece o vislumbre de uma visão essencial e primordial da nossa terra. A árvore se mantém no coração daquela visão. Aqui nos Everglades, a floresta parece nascer do oceano. Nenhum outro lugar da América do Norte tem um declive de terra tão suave para o mar. Um raso fluxo serpenteante de água viaja por esta terra vasta e plana que há menos de 5.000 anos jazia debaixo do oceano. Dominando os Everglades estão vastas pradarias onde o fluxo crítico de água afeta a cadência sazonal desta terra encantada. Os animais e plantas são adaptados a esta terra mutável, sempre úmida. As árvores daqui revelam uma variedade não encontrada em nenhum outro lugar da América do Norte.
Ligado aos Everglades no noroeste está o pântano Big Cypress. As árvores de Cypress dominam aqui onde a floresta parece ser interminável e impenetrável. Circundando a fronteira com o mar está o mangue. Ancorado firmemente abaixo do fluxo levemente salgado, o mangue fornece um berçário para a vida aquática que prolifera no complexo sistema dos Everglades. O homem alterou muito a circulação natural de água aqui nos Everglades. Apesar das mudanças, ainda existe uma brilhante diversidade. A grande diversidade de Everglades e Big Cypress mexe com a imaginação. Este biólogo de vida selvagem está encantado pelos seus mistérios. É um sistema difícil de entender. Parece simples. É plano, e ainda assim a complexidade do velho Everglades é tão empolgante. É lindo. É uma história notável da maneira como a natureza funciona. Entender este sistema e sua complexidade aumenta a beleza, a maravilha e o amor pelo lugar. Como biólogo do parque, John Ogden deve gerenciar uma lista interminável de tarefas administrativas. Como muitos de nós, ele tenta equilibrar sua responsabilidade oficial com tempo pessoal, tempo gasto com o meio ambiente que ele ama. Eu gastei a maior parte do tempo nesses 25 anos em reuniões, em conferências, lidando com os assuntos de fora do país. Mas eu gastei um bom tempo nos Everglades. Gastei muitas noites, milhares de dias aqui nesta terra alagada. E essas são as memórias que eu carrego comigo. As reuniões se misturam todas numa névoa e o que nós executamos em cada reunião algumas vezes parece infinitesimal. Então, a tendência é esquecer aquilo. Mas estão claríssimos na minha mente os dias em que cheguei aqui nos anos 60, quando vi pela primeira vez um crocodilo em uma trilha, numa densa rede de árvores, dormindo num tronco no meio dos Everglades, rodeado por milhões de mosquitos no meio da noite, procurando por um buraco no mosquiteiro. Essas são as recordações que tenho e Everglades é isso. Do outro lado do nosso continente fica uma floresta sem igual. Nascida de areia e pedra, a floresta de saguaros fica no grande deserto Sonoran. Danny Lopes é um contador de histórias da tribo Tohono O'odham, pessoas que fizeram suas casas nesta dura floresta de saguaros. De acordo com a lenda, o gigantesco saguaro brotou das lágrimas de uma criança abandonada pela mãe. Qualquer que seja sua origem, o saguaro é um cacto que se tornou árvore. A comunidade da floresta aqui é variada e surpreendente. Animais de todos os tipos vivem dentro do saguaro gigante, equilibrando-se precariamente em terreno exigente. Se não for perturbado, o grande saguaro pode viver cerca de 300 anos. O maior desafio que estas sentinelas silenciosas enfrentam pode não vir do duro meio ambiente dos saguaros. À medida que as cidades do deserto se expandem, estas grandes árvores se deparam com um futuro incerto. Para mim é como perder alguém da família, porque é algo com que estou acostumado. Nós pedimos bem-estar, força,
Se a gente não pudesse fazer isso e a gente não pudesse ver nossa identidade, eu ficaria muito triste se isso acontecesse durante a minha vida. Na floresta, o inverno é tempo de tempestades silenciosas e beleza absoluta. O inverno é também o tempo de crise e desafio. O inverno na floresta é um meio de assegurar a sobrevivência apenas dos mais perseverantes. As tempestades na floresta não são exclusivas do inverno. Novas florestas frequentemente nascem de eventos cataclísmicos. O trauma do fogo é parte da renovação e do renascimento periódicos da floresta. Ainda que o fogo seja um processo natural, muitos acham a destruição de qualquer floresta uma perda difícil. Uma das maiores florestas americanas viveu essa perda. Yellowstone recebeu um golpe de proporções pré-históricas em 1988. Com certeza, o fogo atrapalhou fatores econômicos e sociais, mas ecologicamente nada de bom ou de ruim aconteceu aqui. Simplesmente aconteceu. John Varley vivenciou o incêndio de Yellowstone como chefe de pesquisa do Parque Nacional. Hoje, o mosaico natural de Yellowstone está muito mudado. As florestas de Yellowstone são uma verdadeira obra que enfeita o que talvez seja a maior maravilha natural da América. O Parque Nacional de Yellowstone foi criado em 1872. Esta maravilha natural única se tornou o primeiro parque nacional totalmente reconhecido do mundo. Hoje, nenhum outro lugar do continente simboliza de forma mais completa o amor da América pela vida selvagem. Yellowstone e as reservas remanescentes na América são a joia rara numa coroa de belezas naturais. Um símbolo brilhante da afinidade da nação pela natureza. Uma floresta pode ter um significado especial para a vida de uma pessoa. Visitar e revisitar florestas dá continuidade à nossa vida. Os primeiros passos dados em uma floresta ecoam por toda a vida. O que se vê, o que se sente, o que se ouve entre as árvores pode mudar uma pessoa. Quando eu entro em Yellowstone, longe das estradas, ruas e calçadas, eu me sinto como se estivesse entrando num templo. Este é um lugar especial para nós que vivemos aqui ou para os que visitam regularmente este lugar. É um sentimento como se nós caminhássemos dentro da Capela Sistina. As emoções despertadas em nós pelas árvores são tão naturais quanto as árvores em si. As árvores, mesmo as mais jovens, se tornaram símbolos de resistência e força. As árvores estão entre as poucas formas de vida que vivem mais do que nós. E por isso, quem se preocupa realmente com elas fica assustado. Um legado diferente pode ser encontrado espalhado pelo sudeste da América. As florestas de madeira. Uma floresta especial fica na fronteira de uma grande metrópole. Surpreendentemente, ela é bem-sucedida e é o lar de uma variedade de plantas e animais.
O botânico Roger Hammer está familiarizado com esta floresta única. Eu vejo essa floresta hoje como muito mais do que um refúgio de vida selvagem. Ela é mais um refúgio para o espírito humano. Um lugar onde aquele que está esgotado com a cidade pode vir, usufruir e elevar o espírito ficando perto da natureza. Entender as relações que existem numa floresta e em toda a natureza é reconhecer que toda espécie desempenha um papel importante na manutenção do mundo vivo. Isso tudo já estava aqui e está sendo ameaçado por nós. Se a gente puder ajudar a manter sua existência, eu acho que é isso que importa. Eu apoiei grupos que ajudaram a salvar ursos polares e não tenho planos de ver ursos polares no seu meio natural, porque eu vivo no sul da Flórida. Acho que é por isso que estou feliz que eles estejam lá. Há 400 anos, pioneiros europeus com machados na mão destruíram uma floresta virgem desde a costa leste até o Mississippi. Hoje existe menos de 6% de todas as florestas originais da América. Em todo o mundo, a derrubada de árvores continua a destruir intermináveis acres de florestas a cada ano. E a cada dia que passa, infelizmente, temos menos a comemorar. A vida de uma árvore parece simples. Ela parece passar os dias e anos indiferente ao que veio antes. Mas cada árvore afeta profundamente todo lugar da Terra, pois cria uma atmosfera que toda criatura viva compartilha. Uma crescente apreciação do papel crítico das árvores no mundo pode alterar o que parece ser um futuro cada vez mais incerto. Ser pessimista é perder o essencial. Nossas florestas, nossas árvores são enormes tesouros e a América é abençoada com algumas das maiores florestas da Terra. Para nosso frágil planeta sobreviver, devemos celebrar e amar o domínio das florestas, o reino das árvores. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Em que sentido uma árvore é um reino? Quais são os efeitos positivos de se plantar árvores? Tente isto. Vá a um parque ou floresta e faça uma relação das árvores que você encontrar. Como elas se adaptam a seus ecossistemas? Esperamos que você tenha gostado desta viagem do Discovery na escola ao interior dos ecossistemas. Se você quiser saber mais sobre as florestas do mundo e como preservá-las, confira os seguintes websites. Versão brasileira Vox Mundi.